Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássico Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e do mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site e vambora. O Senado aprovou a PEC de corte de gastos do Haddad, a gente discutiu há poucos episódios atrás. Verdade. E, cara, eu acho que o mais legal do que falar da medida em si é falar sobre o que saiu da medida e como ela foi aprovada, né? Que tipo de botãozinho e tal teve que ser apertado para que ela fosse aprovada, né? Então, enfim. A PEC da pacote de condução de gás a gente já discutiu, enfim, não é nada demais, assim, eu sinto que até corta menos, provavelmente, do que deveria cortar. O dólar sinaliza pra gente que não cortou o suficiente, né? Exato, dado que ele atingiu a alta histórica recentemente. Mas, enfim, foi aprovado, só que ela não foi aprovada na íntegra, né? Não é exatamente aquilo que as pessoas queriam, e o grande destaque foi excluir reajuste a super salários, né? Então, aqui na Folha de São Paulo está narrando como que foi aprovado no primeiro turno por 53 votos a 21, então uma maioria esmagadora, né? É como você pode ver, a PEC enviada pelo governo previa que uma lei complementar tratasse das verbas que podem ficar fora do teto remuneratório de R$ 44 mil na esfera federal. Acho que a Folha escreveu isso de uma forma para a pessoa não entender também o que é isso, né? O pessoal que cobre política na Folha tá um pouco... Tem a tentar fazer um invólucro de vocabulário para você não entender, mas é muito simples, né? A Constituição determina que são 40 salários mínimos, eu acho, o teto constitucional, ou é mais ou menos, 38 talvez. E aí, tipo, esse é o nível mais alto do funcionário público, ou seja, o STF, literalmente, tá batendo ali no teto o teto constitucional. Só que existem formas de você, na prática, né, nessa nossa república oligárquica brasileira, você pode aumentar a renda sem você quebrar a lei. Aí entra aqueles benefícios famosos que a gente conhece. Auxílio paletó, auxílio moradia, prêmio fim de ano, não sei o que, verba, não sei o que, extraordinária, férias remuneradas. Férias remuneradas é um direito constitucional, mas isso é levado estressado à última potência dentro do funcionalismo público, né? Exato. Então antes tinha uma lei dentro da PEC, tipo, estava contido na PEC, o que tornaria uma lei muito mais robusta, né, esse reajuste aos salários. Só que o relator texto na Câmara, o Moisés Rodrigues, falou que essa regulamentação, na verdade, tem que ser feita por uma lei ordinária, né, o que permite flexibilizações, ou então próprias resoluções do CNJ, né. CNJ é tipo como se fosse a OAB meio que só dos juízes, assim, né. E essas resoluções têm status de lei ordinária, ou seja, ao invés do Congresso, né, a Câmara Legislativa do Povo, que supostamente detém a soberania sobre o Estado brasileiro, deixa que os juízes regulam os próprios salários deles, né? Claro. Inclusive, eles estavam fazendo um lobby muito forte, né? Acredito que, se eu não me engano, o presidente do CNJ estava presente na Câmara no dia da votação, conversando com os deputados para garantir que as coisas vão continuar as mesmas, né? Dentro da esfera do judiciário ali. E, coincidentemente, na minha vida, eu conheço uma juíza. Sim. E é uma juíza bolsonarista. E ela falou pra mim assim, eu fiz o B, mas eu nunca tive tão feliz que fizeram o L. Porque eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. A remuneração dos juízes aumentou drasticamente nos últimos 2 anos. Que é bizarro, né? Que já era ridiculamente alto. Sim, e o país sinto que está mais pobre. E ela falou eu não posso reclamar, eu literalmente não posso reclamar. Eu tô enchendo o bolso. O bolso, em respeito à excelentíssima. Mas ela falou isso, cara, abertamente pra mim, cara. Inclusive, a sensação na classe, né, os juízes que conversam entre si, desembargadores, é de que, cara, o Lula é um campeão do judiciário, assim, né? E é isso, né? O texto mantém as brechas usadas para turbinar salários com penduricalhos, que é especialmente usada pelo judiciário. Foi aquilo que você falou. E aí, enfim... isso que você narrou aconteceu, né? Integrantes do judiciário deflagram uma ofensiva no Congresso para enfraquecer as medidas, inclusive o próprio presidente do CNJ foi lá ter essa discussão. E a PEC principalmente mexe em coisa relacionada ao abono salarial, que é como a Folha descreve bem, né? Uma espécie de 14º salário pago à parte dos trabalhadores com carteira assinada. Em geral, a pessoa ganha perto do salário mínimo, né? Então é uma renda a mais para quem é mais humilde e mexe nessas coisas. Enfim, fez algumas mudanças relacionadas ao Fundeb, mas o que eu achei mais interessante, cara, é que aqui narra qual foi todo o drama para passar essa emenda e, por exemplo, aqui eles estão falando, o essencial foi mantido e tal, então deixando claro que teve flexibilização em certas coisas que eles queriam. O PT considerou uma vitória governista, né? Porque meio que cortou na carne, acho que os maiores custos,
mas acabou não comprometendo os interesses dos mais poderosos e tal. Exato. Foi uma coisa bem maquiavélica, assim. Exato. Então, aqui deixa claro que os aliados eles estavam com preocupação, tinha um momento de preocupações de se isso ia ser aprovado ou não. Então, por exemplo, na manhã de quinta-feira, né, as lideranças estavam receosos que não tinham votos necessários para aprovação na Câmara. E aí você vê como que o Arthur Lira teve uma operação para tentar garantir os votos necessários, né? Então, o governo acionou sua tropa de ministros para reforçar a articulação, e aqui entra em detalhes exatamente o que eles fizeram, cara. Então, o Lira editou um ato da mesa diretora essa quinta-feira para permitir que os deputados que estivessem fora de Brasília pudessem votar remotamente, e avisou que quem não votasse teria desconto no salário, né? O efeito administrativo. Ou seja, você está ferindo os deputados, né, os representantes do povo, as pessoas mais idôneas. Eu diria Adoro. que aristocracia natural, né? Do povo emergem naturalmente os melhores, e esses são os deputados federais, né? São. O Lira tava tendo que puxar a orelha e falar, tipo, cara, vocês vão perder o salário, né? Se não votar Se não votar. O Pacheco também fez a mesma coisa. no Senado. No Senado. E, muito interessante, o Palácio do Planalto também negociou a liberação de emendas extras a serem distribuídas em 2025 a deputados e senadores que votassem a favor do pacote, né? Bacana. Isso não é corrupção. Isso não é corrupção. Explica pro pessoal exatamente que diabo é isso do executivo liberar a emenda, porque a gente fala isso constantemente, mas eu sinto que para as pessoas que não acompanham política tão intensamente, às vezes elas nem sabem que diabo é isso, sabe? Cara, tem uma verba discricionária por parte de todo deputado federal e tem verbas que podem ser suplementadas, agregadas voluntariamente pelo governo federal. O debate hoje em dia é muito da questão do fato de que os deputados podem exigir orçamento do governo federal e nada pode ser feito. Isso tem dilacerado. Ou seja, é literalmente um dinheiro que não precisa ter um projeto de lei, uma grande discussão para ser gasto, sabe? Exato. E não é feito por uma agência administrativa que tem suas próprias normas, tem todo o arcabouço de direito administrativo regulando como ela tem que gastar o dinheiro. Não. O deputado gasta esse dinheiro como ele bem entender, Exato. supostamente para o benefício da sua legislatura, da sua seus base, votantes. dos seus votantes. Então, sei lá, o deputado de Roraima, ele vai pegar esse dinheiro e vai gastar lá para melhorar Roraima e tal, né? Só que, dado que não tem em tese, dado que não tem nada que regulamenta como esse dinheiro tem que ser gasto, e essa liberação de emendas é feita de uma forma extremamente pouco transparente, né? Acaba que, bem ou mal, o cara fala, vou construir uma ponte lá. Me cobra depois. Me cobra. E aí você vê, é uma ponte que liga nada em lugar nenhum e nem existe essa ponte, entendeu? Exato. Então o dinheiro só desaparece. Exato. E o Palácio do Planalto falou, aí pessoal, só quem votar a favor vai ganhar mais emenda. Isso é, infelizmente, né, natural. Isso é natural, mas isso é literalmente um mensalão legalizado. Exato, sim. Inclusive, uma das críticas que pode ser feita ao governo do Bolsonaro ter ampliado esse tipo de repasse dentro da Câmara. Que era o famoso orçamento secreto que o pessoal falava muito. O orçamento secreto é um nome, espantalho, apesar de ser uma coisa extremamente danosa, sabe? E o nome oficial, formal, é emenda de relator, que são umas emendas feitas de forma sem transparência nenhuma, né? E cada vez mais cria-se novas formas de emenda. Tem a emenda Pix agora e tal. Enfim. Cara, rir pra não chorar, assim. Mas, assim, muitas vezes eu sinto que as pessoas também não entendem. Por que o Centrão se vende? Se vende pra quê? É só dinheiro por fora e tal. É muito aquela imagem do dinheiro na cueca, né? Do dinheiro no paletó, o cacete, presente de Rolex. E não é só isso, né? Muitas vezes a coisa acontece dentro da institucionalidade. Esse é literalmente o Estado, se é um Estado que a gente nunca teve antes, né? Mas esse é literalmente o Estado das coisas, assim, muito aprofundado. A gente estava conversando lá com o Renan Santos e ele falou que o Kim Kataguiri tem uma conta lá que, 93% do orçamento da União é destinado ao Legislativo hoje em dia. O governo federal tem discricionariedade, claro, sobre as autarquias, que ele administra, que também tem seu caixa separado, mas do orçamento da federação, ou seja, o dinheiro que é de propriedade do governo, 7% só. Que não é nada, entendeu? Sim. 93% tá indo pro cara de Rondônia fazer whatever. Então, nesse 93% eu imagino que vai incluir coisas como a Previdência e tal, né? Que é meio que um dinheiro já pré-amarrado. Uhum. Mas, tirando coisas como Previdência, saúde, etc., é só... Tem os juros da dívida também, que é um dinheiro que já tá comprometido e tal. Mas, cara, vai um dinheiro grotescamente grande pro Legislativo hoje em dia e a título de quê? De governabilidade. Então, meio que é um efeito, assim, meio de segunda ordem, que, quanto mais impopular é o governo dentro da Câmara, mais custoso
é o trâmite de tudo, basicamente, entendeu? E aí era do interesse do PT até pra... Tá rolando muito debate agora, né? Do impeachment versus deixa sangrar, que a gente vai falar no próximo quadro, se você tá no Spotify, ou amanhã no YouTube. E aí meio que pra você convencer o cara de que não é pra ele entrar nessa do deixa sangrar ou do impeachment, você tem que comprar ele pra ele seguir a tua agenda. E a agenda do PT agora é uma agenda de corte de gasto, mas bem modesta, né? Bem modesta. Então, a presidente do PT, né, a Gleisi Hoffmann, falou, né, que o cenário desafiador foi convertido em um placar folgado com foco na articulação política, né? Então, a articulação política, leia-se, dá dinheiro para os deputados, o que é só surreal, né? O que nós vimos hoje foi uma amarração mais firme, mais objetiva com a liderança. Objetiva. Exato. E aí eles continuam, né? A pauta econômica como uma prioridade, principalmente diante do quadro que vimos essa semana evoluir, a cotação do dólar escalando nos últimos dias. Cara, na minha opinião, eu acho que essas são as notícias que tem para falar sobre isso, né? Tipo, cara, foi excluído o ponto dos super salários, que inclusive está sendo marcado aqui pela Folha, e a PEC foi aprovada de um jeito absurdo, assim, né? E aí isso deveria entrar na discussão maior, assim. Cara, para que tem servido o legislativo no Brasil, sabe? Basicamente nada. Porque né? o que parece é só uma oligarquia que tá lá pra, tipo, cobrar pedágio do executivo pra tentar governar, entendeu? É tipo, não, executivo, você tá refém de mim. Sim. E não é que você tem que passar as minhas prioridades legislativas, não, você só tem que me dar dinheiro mesmo pra eu aprovar as coisas. Cara. Tipo, e hoje em dia é muito, muito complicado porque o poder, eu sinto que o legislativo tá meio que superdimensionado em vários sentidos. Até politicamente mesmo, sabe? Não que eu seja eu sou um fã do Lula, eu adoro a administração do PT. Não é o caso, muito longe disso. Mas, cara, a verdade é que o Lula tá muito impotente diante dessa Câmara que, cara, é infestada de raposas, tubarões, etc. Também a gente vai falar daqui a pouco do impeachment, mas até depor o Lula pelos motivos mais triviais, esses caras poderiam fazer um julgamento que não precisa nem se ater mais à legalidade. Meio que isso já foi superado, eles só conseguem dissolver, meio que tem perpetuamente uma chantagem acontecendo, né? Se o governo não tem uma base muito forte na Câmara e o PT é bem minoritário hoje em dia, a bancada deles, claro, excluindo o Centrão, vamos colocar uma bancada que seja ideológica, assim. Gente, PT, PCdoB, pessoal... PDT também vota junto, e rede. Tipo, cara, de um terço para um quarto, assim. Mais para um quarto. E aí, aí o presidente, que pode ser deposto de qualquer forma, né, sob qualquer prerrogativa dessa Câmara, predatória, oligárquica, cara, ele já tem que começar a se vender desde o ponto zero, entendeu? Exato. Cara, e isso leva a crer aquele negócio que a gente chegou a discutir com o Renan, que cara, até que ponto o Brasil não está caminhando para uma direção tão cleptocrática que só tem que dar um reset, né? Tem que dar um restart, que, cara, não está dando certo. A gente fez o vídeo dos golpes do Brasil, né, para os novos clássicos em si, e você vê que a República Velha, ela meio que morre meio nisso, assim, né? A República Velha era uma coisa extremamente oligárquica, extremamente cleptocrática. O Brasil estava indo bem em certos quesitos, né, por causa de industrialização e tal. Só, cara, chegou uma hora que meio que tinha acabado o dinheiro, sabe? Tinha muita boquinha querendo roubar e não tinha dinheiro o suficiente, aí só deu errado e aí o Getúlio meio que teve que dar um reset, sabe? Até que ponto eu sinto que a gente não tá caminhando na direção de uma coisa parecida, sabe? Que é isso, o STF, cara, ficou gigantesco, tá surrupiando poderes que não deveria, o executivo meio que não faz nada, o legislativo também, por um lado ele manda em tudo, mas por outro lado ele manda de um jeito que não é direcionado pra nada, sabe? Ele não tem prioridades políticas, coisas que ele gostaria de fazer com o Brasil. É só meio que, cara, pedágio, estão cobrando pedágio, é máfia, é extorsão, entendeu? Literalmente. É o que a milícia supostamente faz, assim, não tem... Os paralelos são esses, é o Império Romano mandando os publicanos sugarem o máximo possível das províncias para mandar de volta para Roma, e feito por uma classe de pessoas que, pelo amor de Deus, assim, né, cara, os deputados federais... Tipo, cara, 80% são pessoas que, pelo amor de Deus, assim, não conseguiriam virar gerente de uma empresa, assim. São os caras que, sabe, não são bons para nada, são bons na atividade mais, no âmbito político mais baixo, assim, né, que você conseguir manipular uma massa pouco educada de pessoas
comprando o voto dela, sabe? Uma coisa bem, bem coronelística, assim, sabe? De você dar o mínimo pra pessoa em troca do voto e aí a pessoa te coloca numa posição de poder pra você conseguir roubar justamente do resto das pessoas que não te deram voto, sabe? Cara, é horrível, assim, eu acho que os paralelos com a República Velha estão ficando cada vez mais claros. Cara, eu também tava chegando meio que nessa conclusão que talvez esse esquema, assim, da República Velha seja o default do Brasil. É tipo, se deixar a gente por conta própria, sem nenhuma influência, sem nenhuma visão de futuro, etc., meio que é onde a gente cai, nessa coisa, esse patrimonialismo bem baixo, bem rasteiro, representativo, extorsivo, descentralizado, sabe? É uma parada bem antimoderna, né? A gente estava fazendo... ontem a gente estava conversando sobre como, em muitos sentidos, o Brasil meio que é medieval mesmo, sabe? Ele tem uma rede de, tipo, uma pessoa padrinhando a outra, exato, né? Que não deixa de ser uma certa forma de nobreza também. É um marquês, é um visconde, um marquês, sei lá, o que está acima de um duque, que tá acima de um conde, que está acima de um duque, e aí tem um rei, aí tem um imperador por cima. E, tipo, essa teia fragmentada, ela é muito medieval, ela é muito não moderna, né? A modernidade é do unitarismo napoleônico. Tipo, meio que o Brasil tentou, falhou, aí retrocedeu, sabe? Sim. E meio que até certo ponto, até que ponto o projeto modernizador assim, de Getúlio Vargas deu certo também. Mas meio que essa é a realidade subjacente assim do país. E a gente só tem essa alternativa, ou tipo, cara, centralismo, sabe? E a impressão que eu tenho é que no começo da República, da Constituição de 88, era mais centralizado, né? Isso era um problema menor, assim. A impressão que dá é que, beleza, sem dúvida rolava compra de voto e tal, mas não era uma coisa na mesma escala que tá hoje, né? Eu sinto que quando a gente era mais novo, todo mundo reclamava que, caraca, o PT aumentou a corrupção para níveis nunca antes vistos, sabe? Mas talvez o PT só tenha aumentado a corrupção para níveis nunca antes vistos porque o PT era o governo mais recente, sabe? E sempre o governo mais recente ele vai ter que estar aumentando a corrupção, que essa é a tendência natural das coisas. É tipo, o Itamar foi mais corrupto que o Collor, o FHC foi mais corrupto que o Itamar, aí o Lula foi mais corrupto que o FHC, a Dilma foi mais corrupto que o Lula, o Bolsonaro tentou não ser corrupto, dizem, né? Pelo menos o argumento do cara bolsonarista seria esse. O Bolsonaro, ele tentou diminuir o roubo, ele viu que era impossível governar, e aí ele começou a liberar essas insanidades de emenda de relator, orçamento secreto. Ele legalizou a corrupção. Ele legalizou a corrupção e agora o Lula voltou mais megalomaníaco ainda do que era antes. É tipo, pelo amor de Deus, sabe? Sim. A impressão que dá é que a política no Brasil ela tem que ser meio que repensada do zero, porque não tá atendendo aos interesses de nenhuma força do bem, sabe? Sim. A galera fala muito que essa ala mais fisiológica, mais tradicional da política brasileira, estava toda dentro da arena, basicamente. O MDB era o antagonismo. Óbvio que lá no Nordeste e no Norte isso se misturava mais também. Mas, via de regra, o MDB era mais a coisa... galera, novidades, modernidade. E a galera da arena era mais a galera do terra, voto, cabresto, etc. E esses caras ficaram atrofiados em 88, mas eles não desapareceram, eles não foram expurgados, né? Então, lentamente foram se embrenhando, assim, por todos os partidos, né? Inclusive é o motivo do PSDB nascer. É porque muita gente da Arena migrou para dentro do PMDB na redemocratização, e aí um grupo que era mais ideológico, né? Tinha mais a visão de 88, quebra, né? Fala, não, cara, não dá mais pra ficar dentro do PMDB, virou uma parada pega tudo, muito banditista. Mas dentro do PMDB, esses caras foram migrando, a galera foi pro PFL, a galera foi pro PP, a galera foi pro não sei o quê. E aí meio que hoje em dia a gente regrediu, é como se nunca tivesse acontecido e a gente tivesse vivenciando mais uma vez a República Velha. E em muitos sentidos, né? Muitos sentidos. Pelas interações na política, pela dinâmica do orçamento, pela hegemonia das elites. Só que, perigosamente, é uma versão muito mais antifrágil, né, da República Velha. Ao invés de o poder estar extremamente controlado numa elite sediada na cidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, basicamente, e um outro grupo mineiro mais heterogêneo, assim, mais diverso, e muitas vezes São Paulo sendo representados por pessoas que estudaram em São Paulo, talvez de nativa de São Paulo, representantes de São Paulo, mas não paulistas. Agora, cara, é muito fragmentado, sabe? E meio que não tem mais um ciclo econômico que centraliza todos esses esforços. Não é como se uma derrocada do café pudesse, como aconteceu, uma derrocada do café pudesse produzir uma oportunidade para algo novo.
Agora tem que ser uma derrocada do quê? Do ser humano, né? Porque esses caras estão envolvidos com todo tipo de Então, negócio. eu acho que tem uma analogia interessante entre o tráfico e a milícia, né? Nós sendo carioca, a gente pode falar sobre isso. Que a ideia, né? Na prática não é assim, tá? Mas a ideia é que o tráfico ele ganha dinheiro vendendo droga e a milícia ganha dinheiro extorquindo a população. Então, a milícia tem um negócio muito mais robusto, sacou? Que é tipo, cara, a população vai ter alguma grana, alguma atividade pra você extorquir. Enquanto o tráfico que depende muito mais de vender droga, se acontecer algum problema com o suprimento de droga ou com o mercado consumidor e tal, você consegue desestabilizar as bases do tráfico. Enquanto para desestabilizar as bases da milícia é muito mais difícil. Na prática, tanto o tráfico quanto a milícia fazem as duas atividades, no Rio, pelo menos. Mas a República do Café com Leite era como se fosse o tráfico e a nova República Velha, hoje em dia, é a milícia, cara. É só sugando, assim. E outra coisa que eu penso é, em economia existe um problema clássico, assim, chamado tragédia dos comuns, né? Não sei se você já ouviu falar. Mas a ideia é, se você tem um lago, assim, que tem uma certa quantidade de peixe, sabe? Que tem uma taxa natural de regeneração dos peixes, né? Então, se você pescar 5 peixes por dia, você vai poder ficar pescando 5 peixes por dia para sempre, sabe? Então, quando o lago tem um dono, ou o lago ele é bem administrado, é feito de uma forma que só tem um limite de 5 peixes serem pescados por dia. Agora, se o lago tem múltiplos donos, o que acontece é, todo mundo tem um incentivo de tentar pescar o máximo possível. E o que acontece ao invés das pessoas pescarem ali dentro do limite, todo mundo só tenta sugar o máximo possível, porque se eu não sugar, você vai sugar e vai acabar a mamata para todo mundo, sacou? Vai acabar o peixe. Então, cria meio que em inglês chamaria isso de race to the bottom, assim, uma corrida pro fundo, de tentar, cara, destruir o negócio o mais rápido possível, e a impressão que dá é que o Brasil tá caminhando para esse caminho, tipo, cleptocrático parecido com a África, cara. Literalmente, que você vê, Angola é um país que é tipo a Venezuela, tem uma produção de petróleo muito absurda. E é, tipo, uma elite política tomou conta da produção de petróleo na Angola, e esses caras só sugam o máximo possível, não estão nem aí pro resto, e aí vão destruir o país, todo o dinheiro deles está mantido em contas estrangeiras, e aí você vai ter lá a família da presidente da Angola vivendo na Suíça, depois da Angola entrar numa guerra civil, porque todo o recurso natural foi extraído. Até que ponto isso não acontece no Brasil, sabe? Desses políticos que tem um modus operandi semelhante a uma máfia extorsiva, assim, não extraem o máximo, sugam o máximo possível do Brasil, mandam dinheiro para paraísos fiscais, seja no Caribe, seja na Europa, seja na China, na Rússia, inclusive, que tem relatos que isso está começando a acontecer. E aí, cara, o Brasil só vai ficar declinando até uma hora que essas pessoas vão embora e ficar, os otários aí. Quem roubou pouco foi otário, isso que era mesmo. Quem não ganhou, quem não foi eleito, né, se ferrou. E, tipo, eu penso muito também sobre meio que as coisas que permitiram que a República Velha caísse foram meio que... O Brasil era muito aberto economicamente, era muito vulnerável, integrado e liberal de forma geral. Então, estava rolando um boom econômico, de certa forma, tinha um processo de industrialização que não tinha acontecido durante o Império. Claro, a industrialização que nem se compara com a indústria de base do Getúlio Vargas, mas as cidades estavam crescendo muito, grandes centros urbanos estavam se organizando, tinha uma elite ascendente ali e interconectada. Então, tipo, o preço do café afetou muito a realidade nossa aqui no Brasil e foi a oportunidade necessária. E, tipo, hoje em dia, para mim, parece que não só a gente não tem nenhuma elite ascendente fora do agro e da venda de curso, literalmente. Eu já falei de sacanagem entre os paralelos entre, sei lá, a bolha do Vale do Silício e, tipo, a bolha de venda de curso do lado de Goiânia, tá ligado? Centro-Oeste. Tem um paralelo pervertido e maldito nisso, mas é real. É meio que, tipo, as pessoas que enriquecem hoje no Brasil. E são as pessoas que meio que tendem a se projetar política e culturalmente. Então, pô, no Twitter a gente ficou descendo... a gente ficou zoando pra caralho, vai descer. Tweetamos bastante sobre isso, porque, enfim, é muito engraçado. Mas meio que representa um pouco isso que, pô, a pujança econômica se traduzindo numa pujança cultural. Pô, a música mais streamada do Brasil foi aquela, no nosso olhar litorâneo, carioca, né? Uma parada extremamente tosca, assim, sabe? Sim. Agora, como piada, já ficou legal, mas a sererê, lentinho, com uma batida meio funk, meio agro, meio sertanejo. É uma merda. Mas, tipo, é a projeção cultural dessa elite aí, ascendente, a única que existe no Brasil. E, tipo, a minha preocupação é o quanto essa elite, na verdade, não é verdadeiramente
punjante, enquanto ela só é subsidiada. Porque a interação, a interiorização do Brasil, porra, ela teve uma mão muito pesada do Estado. Teve a Marcha pro Oeste do Getúlio, teve o desenvolvimento da Embrapa, a distribuição de terras para a ditadura Dinheiro do militar, BNDES. dinheiro pra caralho do BNDES ao longo dos anos 80, 90. Então, meio que é uma elite nova, ascendente, que eu até acho que bate um pouco de frente assim com o PT, porque, Goiás é um estado bem de direita, Sim. Mato Grosso é um estado bem de direita, Mato Grosso do Sul é um estado bem de direita. Só que, até que ponto não é uma direita conveniente, sabe? É igual, tem um paralelo também possível com, tipo, o moralismo, assim, do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro é muito forte no Centro-Oeste. Que, tipo, é moralista, mas até certo ponto, entendeu? É tipo, Sim. eu tenho uma hipocrisia conveniente, e aí, da mesma forma, talvez, essa capacidade desse novo grupo antagonizar a atual República Brasileira, talvez também seja uma parada bem de primeiras páginas, sabe? Exato. E aí o que acontece é, muitos... Quem são os beneficiados? É a galera que ganha dinheiro com o dólar tá ridiculamente alto, que é a exportadora, a galera do agro. Um bando de político bandido. Quem tem negócio que consegue se beneficiar dessas coisas. Então, sei lá, Magazine Luiza, que tem um lobby ali com o Lula pra Magazine importar coisa da China sem pagar imposto. Quem mais ganha? Rentistas em geral, né? Então, o Tesouro Direto nunca pagou tão bem assim. Mentira, já pagou tão bem assim, mas... voltou No Lula 1, né? No Lula 1, exatamente. Mas voltou para patamares absurdos. E a impressão que... Só que meu entendimento é que tem meio que um consenso no mercado financeiro que isso não vai explodir, sacou? Tipo, o título do Tesouro tá muito alto, mas não vai defaltar, sabe? Não vai chegar a dar calote. É só, tipo, parabéns, cara. Se você tem dinheiro e vai comprar o título do Tesouro, você vai multiplicar seu dinheiro ridiculamente, sabe? E aí, todas as forças produtivas de coisas reais, assim, no Brasil acabam ficando espremidas, assim, né? Todo o suco vital e econômico que tem é espremido o máximo para esses abutres sugarem, e a impressão que dá é que vai precisar de uma crise, assim, né? Lá a crise de 29 foi na República Velha para consertar essas coisas. A gente tem vários candidatos de possíveis crises emergindo aí. Então, a mais óbvia delas é a própria Previdência, né? Porque a situação demográfica no Brasil é uma bosta. E isso tem um impacto na pirâmide previdenciária muito grande. Então, além disso, só Deus sabe o que vai rolar nessas interações entre esse golpismo meio bolsonarista e essa coisa, esse impulso ditatorial do STF, né? Então, tipo, dois campos antagônicos, os dois sendo ilegais, sabe? Os dois cometendo altíssimas ilegalidades, um para combater o outro. Então, cara, esse tipo de notícia, assim, só é meio triste, né? Meio triste. tipo, cara... É aquele negócio também, né? Pro brasileiro médio, como pior a vida vai ficar. Talvez não fique, sabe? Porque por exemplo, a Argentina é um país que a economia foi zoada por décadas. Só que não era tão ruim assim viver na Argentina, sabe? A Venezuela, ela ficou destruída muito, mas o Brasil a esquerda no Brasil não é tão retardada quanto a esquerda na Venezuela, entendeu? E o problema do Brasil não é nem exatamente uma esquerda, é só um centrão fisiológico que suga as coisas, sabe? É um pouco diferente. Na Venezuela tem um potencial de concentração de poder, assim, mais absurdo ainda, porque tem um setor que ele é naturalmente estatal e ele comanda a economia por inteiro, assim. Mas cara, talvez pro brasileiro médio não faça tanta diferença, assim, mas pro brasileiro meio que mais ambicioso, assim, as próximas décadas, assim, do Brasil, tipo, eu não sei, eu queria ver algum argumento de alguém que tá otimista com relação ao sistema político, sabe? Porque é aquilo, a grande narrativa dessa eleição de 2022 foi a emergência do Centrão. A gente consegue ver como que o Congresso, cara, tá meio que sequestrou o poder orçamentário do governo como um todo. Sim. A tendência não é uma tendência de melhora, é uma tendência de piora. Na medida que a Lava Jato teve algum mérito em lutar contra a corrupção, cara, a Lava Jato se extinguiu por completo. Bolsonaro, na medida que ele era uma alternativa, né? Cara, se mostrou absolutamente incapaz, sabe? Sim. E aí, quais são as expectativas, né? Quais são as esperanças para próximos anos e décadas do Brasil? É que ele se abriu para colaborar também, né? Era para ele ter puxado lá o lavajatismo como pauta do governo dele, e acabou que a relação dele com o Moro azedou, né? Hoje em dia o Moro é bem alérgico assim à figura do Bolsonaro. Só em situações muito extremas eles conseguem colaborar assim em pautas. E, cara, para mim, eu penso que para se projetado para mais alguns anos é aquilo, é tipo mediocrização do país. Não é nem que vai ficar ruim, é só que não vai ficar melhor.
né? E Igual a Argentina, ficou décadas andando de lado. exato, que é meio aquela maré igual, tipo, se você quer enriquecer é muito difícil, mas você também empobrecer é muito difícil, porque sempre vai ter uma opção. Você vai estar empobrecendo muito devagar, né? Você não vai Exato. empobrecer muito rápido. A decadência muito lenta, assim. E, tipo, meio que. É isso. Se não tiver um grupo ascendente para desafiar o poder, né? Que tem uma. E é óbvio, precisa ser um grupo ascendente com uma visão melhor, entendeu? Porra, se subir, tipo, o Lenin e os seus partidários aqui no Brasil, vai ficar pior, né? Enfim, Exato. isso não vai acontecer, mas se não emergir uma elite que tenha valores melhores para poder capitalizar uma mudança política, e não acontecer o tipo de movimento que. Movimento, eu digo, pode ser espontâneo, pode ser externo, que gere um aprofundamento dessas contradições, tipo, fique mais óbvio que é um problema, sabe? Eu não sei, um crash, uma coisa assim, uma revolta tenentista, né? Igual foi, tipo, meio que foi isso também que meio que aumentou ampliou o awareness, né? Como é a percepção das pessoas sobre o problema em si foi, em grande parte, a loucura que os tenentistas fizeram em algumas instâncias, sabe? E, tipo, eu não vejo nada semelhante aparecendo também. Nem acho que deveria acontecer necessariamente. Pô, tipo, tio França. Porra, Exato. pelo amor de Deus, entendeu? Vergonhoso Exato, total. Tipo, pô, alguém poderia... Um golpe do Bolsonaro realmente melhoraria, Não, cara? não melhoraria. Não melhoraria, sabe? Talvez piorasse até. Provavelmente, né? Mas enfim, é isso, né? Um episódio de Doom aí, a gente costuma ser bem otimista. Tá aí um episódio pessimista pra vocês. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site para assistir o episódio extra que a gente falou sobre o problema da fertilidade na Rússia e deu uma solução inédita, nunca antes discutida na internet brasileira. Só ouvi um homem extremamente vanguardista falar sobre ela. Então, se você é uma pessoa interessada em fertilidade, dá uma olhada no episódio. Além disso, no site você pode virar membro também, né? Então você contribui R$8, bem baratinho, para conseguir manter esse programa lindo acontecendo. Imensa estrutura nossa. E segue a gente no Twitter, o meu arroba é pessoa_A99. Não é @novos clássicos, eu roubei o arroba do Pessoas. E vai no Novos Clássicos também, o canal, que a gente botou um vídeo bem interessante sobre a história dos golpes no Brasil. Que, pra galera que curte o Novos Clássicos Show, esse é o tipo de vídeo do Novos Clássicos mais legal, né? Fala sobre política brasileira e tal. E a tier list vai sair em breve também, então fica de olho. Muito obrigado. Valeu.